Tem tempo para pergunta? Eu tenho tempo para pergunta? Tem tempo para pergunta? Eu tenho tempo para pergunta? Tem Tempo para Pergunta, o podcast oficial do TDC. Olá pessoal, tudo bom? Aqui Roger Biff. Estamos nesse podcast representando o Universo Ágil do André Sanches e toda a sua equipe. Estamos aqui com Jefferson Alex. Oi. E com Dai Bachon. Fazer minha audiodescrição aqui para vocês, para quem está nos assistindo. Eu sou um homem branco, cis, estou com barba preta, óculos preto e um boné preto, uma camiseta e casaco preto. Ao meu fundo eu tenho uma estante com algumas plantas e o símbolo aqui do TDC. Passo a palavra para o Jefferson aqui. E aí, povo, eu sou o Jefferson, em audiodescrição, eu sou um homem negro de estatura mediana, eu tô com o cabelo baixo com dreads, faz um pouquinho de tempo que eu coloquei, então eu tô bem bonitão, então se você não tá me vendo, você imagina que eu sou um cara bem bonito e negro. Eu tô com a camisa preta também, diferente do Roger, que eu não uso boné num ambiente fechado, eu não estou de boné, mas eu uso óculos, então um óculos com armação azul, a camisa preta com um símbolo também tudo do TDC, que é de diversidade, tá meio coberto aqui, mas de diversidade, e é isso. Show, Dai. Eu sou a Dai Bachon. Hoje eu tô com uma blusa bem estampada, ela é clara, com algumas folhagens. Eu sou uma mulher branca, tenho cabelo castanho claro, e é isto. Show. Básica. E nós vamos falar hoje de quê? Nós vamos falar sobre a tão questionada diferença entre os papéis de UX Design e Product Design, né? Mas não é a mesma coisa? Vamos descobrir daqui a pouquinho, né? Vamos ver agora. Tem a vaga lá chamada lá UX/UI/PD, eu achava que era a mesma coisa. Não é? Será? E aí, vamos começar então com o Jeff. Quais são as suas considerações sobre? Depois a gente vai evoluindo. Cara, a gênese da história é que é tudo web design, né? Começou aí, né? A Começou princípio, lá né? no Webmaster, Web Design. E tive muita galera que foi migrando para uma parte mais de produto digital, né, e sem ser necessariamente site, foi ganhando novos ares de pensar em funcionalidades ao invés da navegação de um site, né? Então, um pouco do descolamento da parte de fora da empresa, né, do que o cliente ainda prospect acessa, e caminhando um pouco para o lado de dentro, que é a parte funcional do sistema, dos recursos computacionais dali. E aí foi nascendo a necessidade de ter uma pessoa dedicada não somente em conversão, né, em pensar na estética que trouxesse conversão, e sim numa organização, numa arquitetura e num fluxo que trouxesse acesso, utilidade. E aí a gente começou a ter algumas nomenclaturas, né? O UX, a experiência do usuário, né? Que o tiozinho lá, o Norman, cunhou lá atrás o termo, lá dentro da Apple, UX é a bola da vez e tal. E a gente começou a trabalhar mais esse nome UX como, depois de um tempo, um cargo. Então tinha muita gente que tem um cargo, ainda tem o cargo de UX, mas é uma expertise, eu acho. Vamos debater sobre isso. E o PD vai nesse gancho de, ok, eu entendo sobre experiência, entendo sobre touchpoint, entendo sobre a utilidade, mas eu preciso saber se tem dinheiro na mesa para que eu continue fazendo o que eu estou fazendo agora, e qual é o limite de pensar no fluxo, uma vez que pode ser que isso não converta muito bem ou não seja muito útil para um negócio, não tenha... tempo e escopo não está batendo para que a gente desenvolva a nova tela. Aí o PD chegou para conversar com o PM. Boa. E aí, Dai? Quais são as suas considerações depois dessa... O Jeff deu uma aula, é isso mesmo? Complicado, né? É complicado falar depois do Jeff, mas eu entendo também, no início da minha carreira como designer, eu fui muito pro lado do UX, né? A moda do UX, né? Nossa, a profissão do momento era ser UX.
e ele está voltado muito para a parte de experiência mesmo. Então, eu acho que ele anda muito junto ali do time de CX. Pelo menos eu, no começo da minha carreira, eu focava muito nisso, assim, em entender muito com o time de Customer Experience sobre realmente a experiência do usuário e proporcionar a melhor experiência e trazer isso, ser a ponte ali para produto, né? Mas é claro, a gente fazia de tudo, né? Fazia a mesma coisa que eu faço hoje, mas com outro nome, né? Então, só que como eu fui avançando na carreira, eu fui entendendo um pouco mais as coisas, eu fui entrando mais para Product Design, porque eu fui indo muito mais para perto do meu PM, do meu PO, e entendendo justamente essa parte do dinheiro, do negócio. Porque lá no começo da minha carreira, há 3 anos atrás, nossa, parece que faz 10 anos, né? Eu advogava muito pelo usuário e ficava cabreira quando as coisas não iam para frente. Assim, tipo, o usuário tá clamando por algo e aquilo não vai para frente. Mas por que não vai para frente? Eu não entendia que era uma questão de negócio, era uma questão de para onde o nosso produto está caminhando, o que o nosso produto faz, ele não faz. Estratégia, do grego, strato. E daí, indo para Product Design, eu fui vendo que não é bem assim. Não é que só porque o usuário quer a gente vai ter que fazer, porque não é a nossa estratégia, não é o nosso mercado. Ou às vezes é uma fatia dos usuários que eles estão gritando muito, mas eles têm muita voz porque eles estão gritando muito, mas não porque eles são realmente uma fatia muito grande do nosso público. Sim. Então, assim, tem muitas pequenas coisas a serem analisadas estrategicamente, e daí quando a gente passa para Product Design, ele é muito mais abrangente, porque ele olha para negócio e ele olha para mercado muito forte, mas também tem essa fatia ali de UX, que é atender o nosso usuário, mas é só uma parte. Product Design faz tela? Deveria fazer? A gente faz, né? A gente faz. E deveria? Mas eu não tenho total certeza se a gente deveria. Eu acho simplesmente achismo e bem trazendo algumas descrições do dia a dia, né, junto com o meu achismo. É que embasamento de design é projetar. Se você coloca qualquer coisa ao redor... A tradução que eu encontrei até hoje para a palavra design em português é projetar, né? É projeto, justamente. Então, tudo que você colocar perto dessa palavra, ela está projetando alguma coisa. Então, design de produto, ela está usando, essa pessoa está utilizando o artefato tecnológico, conhecimento teórico e vida prática para conseguir construir algo, não construir, aliás, volto atrás. Ele vai projetar algo para que aquilo seja minimamente útil ou diminua a chance de dar erro, né? Então, se ele precisa projetar, quais são os recursos ou as atividades chaves para que eu consiga projetar? Se eu tenho que lidar com um produto digital que tenha botões, que tenha uma interface, ou que seja a interface seja conversacional, eu vou precisar usar algum recurso para dar documentação àquilo ali. Para dizer, olha, então, se eu fiz um discovery, se eu conversei com a galera, se eu entendi que no mercado está indo para aquela área, eu tenho que documentar de alguma forma para que alguém consiga materializar aquilo ali, que seria o caso do desenvolvedor, ou o front, o webmaster, seja lá, qual seja as nomenclaturas que querem fazer, ou o operador de GPT, que daqui a pouco vai ter o operador de GPT que vai pegar todo o descritivo e vai lá começar a construir as telas. Prompt Engineer. Isso. Então, para conseguir fazer esse tanto o repasse como dar visibilidade ao que precisa ser projetado, provavelmente vai precisar desenhar. Nem que seja na mão, nem que seja utilizando um recurso de IA para dar visibilidade, dar materialidade ao que está na cabeça. Porque descrevendo para você, se eu for descrever para qualquer pessoa, por exemplo, assim como a gente fez a audiodescrição, descrevendo uma tela, pegar 3 pessoas diferentes, apenas escutando o que a gente faz para descrever qualquer tela que seja. A não ser que seja muito, muito, muito detalhada essa descrição, cada uma vai gerar uma versão. E ainda assim, de acordo com os seus vieses, né? Provavelmente, se eu for descrever um aplicativo, vão ter essas 3 pessoas, um vai achar que eu estou falando do WhatsApp, outro vai falar que eu estou falando do Twitter e outro vai achar que eu estou falando do Instagram.
dependendo de como eu estou descrevendo a função e os detalhes da tela. Boa. Boa. Não respondeu nada. Não respondeu nada, mas Eu foi tô bem legal. confusa ainda. Não respondeu Vamos nada. falar mas foi a bem- verdade. Não estou aqui Tu para acha- explicar, estou para confundir. Dai, você que começou com o UX e agora é PD, Sim. UX vai acabar? Vai ficar só PD? Ou vai acabar PD? Ou vai acabar tudo? É complicado. Hoje eu vejo que o mercado está pedindo cada vez mais expertises, né, da gente. Tanto é que a gente dá um tchauzinho ali pro Cris, me distraiu um pouco. Mas tanto é que a gente às vezes é solicitado a saber desenvolver, né? E é outro papo. Mas eu acho que assim, UX, como o Jeff comentou, ele é uma expertise dentro, né, dessa cadeira de PD. Então, eu acho que só focar ali nessa parte especificamente de UX, pode ser que isso vá morrendo aos poucos. Ou que isso volte com tudo. Não tem como saber. Não tem. Porque às vezes o mercado ele vai te pedir mais coisas, mais expertises. Mas às vezes ele vai precisar de especialistas. Exatamente. E daí eu não vou ser especialista em experiência de usuário, né? Ou eu posso me tornar. O mundo ideal a gente sabe que seriam especialistas, né? Isso. Tipo, tu ter uma squad com um PD que vai olhar para o produto e vai olhar para as métricas. Tu vai ter um UX que vai olhar só para a usabilidade, para a experiência do usuário. Tu vai ter o CX que vai olhar para a jornada, para o blueprint, para os touch points de todo o fluxo de um produto. Tu vai ter o UI que vai trabalhar só com a tela. Esse é o mundo ideal, né? Mas a gente Seria. sabe que em muitos lugares a gente vai ter um PD, vamos falar do PD aqui, né? Product Design, que vai ser todos esses papéis e mais um PO e às vezes até um PM, né? É. E se não tiver que fazer uns bicos de vez em quando de CEO, né? Financeiro, tipo varrer o chão, fazer o café, essas coisas assim. É o mundo real, né? A gente não tem por que estar iludindo. Isso vai depender do contexto de maturidade de cada empresa, né? É muito complicado a gente pegar e dar uma média, balizar, né? E dizer que vai acontecer ou que não vai, não tem como saber. Mas uma coisa é fato, né? O que a gente tem hoje como UX, UI, PD, um dia já foi, que a gente estava falando aqui, não sei se estava aberto ainda, mas o web designer, né? E é o cara que fazia código também. Mas só que a profundidade, né, que tinha na época era muito mais raso do que a gente tem hoje. Então é meio que explodir a cabeça de tanto conhecimento que tem que ter para dominar todas essas áreas. Imagina o PD que tem que pegar o produto de ponta a ponta, né? Pensando, inclusive, sobre a expertise, sobre tantas expertises versus a maturidade da empresa em entender as expertises. E onde estaria até ganchos para a gente falar sobre vagas mal elaboradas. Mas no dia a dia, as empresas podem não ter, e infelizmente tem uma grande maioria ainda, mas vamos pensar positivamente que em algum momento essa cultura seja comum, de entender qual é o papel realmente, o que ele faz, o que, inclusive, a gênese da história é por que eu estou contratando alguém para projetar alguma coisa aqui. Independente do cargo que eu for chamar, da nomenclatura que eu colocar, qual é o porquê que eu estou chamando essa pessoa aqui? Começamos pelo porquê, né? Por que precisa? Porque existiu um movimento, né? E talvez eu esteja errado, vocês podem me complementar. Existiu um movimento na pandemia que UX existe, né, desde 1900 e Guaraná com rolha. Não me lembro, eu acho que da década de 78, se não me engano. Primeira vez que Don Norman trouxe o termo, né? No Engenharia de Usabilidade lá do Nielsen, que é da década de 80, o livro dele ainda, ele fala sobre a experiência do usuário. Então, tipo, o UX já tem bastante tempo. Mas isso, na pandemia, meio que bombou, né? No Brasil a gente fala, né? Já existia em outros lugares, enfim. Mas teve toda essa mobilização e muitas empresas contratavam porque tava todas as outras empresas contratando. É um hype, né? E depois não alinhou a estratégia da empresa com essa contratação, não sabe o porquê, não tem essa resposta. E depois não fazia mais sentido, porque não sabia o que fazer com aquela pessoa, colocava ela para fazer tela de PowerPoint, né? Ou postagem no Facebook. Postagem no Facebook.
design de e-mail marketing, alguma coisa do gênero. Tá? Tudo bem, se na época, né, queriam pagar 10 mil reais para uma pessoa fazer slide PowerPoint. A questão é essa, a Não pessoa... desmerecendo, a pessoa que consegue fazer um bom PowerPoint, esses dias eu tenho que fazer os meus aqui, eu sofri bastante, porque eu não sou muito bom nesse rolê do PowerPoint. difícil. Tem uma empresa no Brasil que é especializada em fazer PowerPoint e eles faturam bastante. Olha, Tem- nicho de mercado aí, né? Modelo de Exatamente, é negócio. nicho de mercado. E, tipo, contrataram um monte de gente com essa necessidade e depois foi vendo que não davam vazão, né? Então, o mercado ele vai fazendo essas manobras, né? Então, daqui a pouco vai ter outro nome, que nem falou, tá muito vinculado com a IA, daqui a pouco já não tá. Cada mudança tem com algo muito disruptivo, né? Algo muito fora. Tipo, quando a Apple trouxe, né, o smartphone, já existia um pouco antes, mas quando teve a disrupção ali, isso mudou muita coisa. Tanto que hoje a gente projeta para telas táteis, né? A gente não sabe, não tem a visão do que vai ser o nosso futuro. Com certeza a gente não vai ficar daqui a 100 anos tá com o celular no bolso. É. Eu acabei de esquecer o meu em casa hoje, né? Tá um caos. Não, a gente se sente nu, né? Quando sai de casa. Exatamente, cara. telefone. Eu tava no carro vindo pra cá com a minha esposa e fiquei pensando assim, meu Deus do céu, esqueci meu celular. E agora, como é que eu faço? O cara esquece até a direção. E agora eu não sei mais dirigir, eu não sei mais ler, eu não sei... Exatamente, a gente coloca toda essa... Isso aí é um papo pra um outro podcast que pode levar muito tempo, mas o quanto que a gente coloca a nossa vida vinculada à tecnologia, né? Eu digo pros meus filhos hoje lá em casa, pros jovens, tenho 3, eu digo pra eles, se existir um apocalipse, não vai ser um apocalipse zumbi, vai ser um apocalipse tecnológico. Corta toda a tecnologia que a gente tem hoje, né? Volta pro mundo das cavernas, veio a gente entra em parafuso, né? Acaba a energia, acabou. Acaba a energia, acabou. Nem né? eu conseguiria chegar aqui se não tivesse energia, porque minha moto é elétrica. Olha aí. Olha só. Mas eu acabei desviando pra caramba, né? Mas foi legal o papo. Vamos voltar pro tema. Então, a gente imagina que os product designers têm essa diferença, mas acabam abraçando toda a expertise de UX, com uma abordagem um pouco diferente. E pode haver, então, essa mobilização, essa movimentação do mercado para ter PD, porque né, ele acaba abraçando o UX, que acaba abraçando o UI. Mas e a questão de desenvolver e de codar, né? Será que o PD abraça mais uma atribuição, além das milhares que já tem? Olha, Bem polêmico meus isso, né? ombrinhos estão cansados de carregar tantos cargos. Então, pra mim, é difícil. É difícil. Mas precisa saber, entender de código ou nem isso? Não deveria? Eu acho que o que tem que saber é se comunicar com o desenvolvedor. Boa. Eu acho que isso já resolve. Tu não tem que saber das coisas, tu tem que saber quem sabe. Tem que conhecer quem sabe. Boa. No dia a dia, basicamente, é isso. Assim, eu não vou projetar algo que vai utilizar algum recurso invisível, tipo comunicação via... Tô vendo ali o exemplo, ali agora eu lembrei do Alexa, de uma ferramenta basicamente conversacional, ou uma interface de voz, ou interface com sensores. Então eu tenho que entender, tenho que conhecer alguém que me explique o que é factível, pelo menos. Então é do alinhamento técnico, né, que a gente tem que fazer no dia a dia. Até onde eu posso ir, que aquele meu projeto não é uma coisa que vai mais engargalar a produção daquele produto do que realmente trazer uma funcionalidade, né? Então é conhecer quem sabe. Mas assim, saber colocar a mão na massa e codificar, tem uma nomenclatura para essa galera, que é desenvolvedor. Isso. Então assim, eu acho que não... Eu acho que o que está na cadeira do PD é também entender com o time técnico o quão aquilo é viável e caro. Porque pode ser caro demais para o projeto. Essa comunicação precisa existir todo momento, né? Existe, né? Eu sei que existe. Em alguns contextos, em algumas empresas, em algumas culturas, cada um no seu silo, ninguém se fala. Aí quem está projetando, projeta da forma que acha melhor, depois manda pro coitado do dev lá, que tem que estar se virando para fazer aquilo acontecer. Aí ele devolve, porque não tem estrutura técnica para isso, não, né? Tem um gap técnico ali e vira um caos, né? Dinheiro indo pelo gargalo direto, porque tem que voltar para a mesa, mais dinheiro do PD, tempo, né? De quando eu falo dinheiro, é tempo, tá, pessoal? Tempo fazendo uma coisa. Quantas aqui, né, que a gente
profissional da área, já trabalha há um bom tempo. Quantas reuniões vocês já trabalharam em contextos passados que martelou um assunto por muito tempo, passou um tempo, teve que falar sobre o mesmo assunto, várias horas de novo, e depois passou outro tempo, várias horas de novo. Recorrente, voltando, isso tudo é desperdício. Desperdício de dinheiro, muito. Então, é complicado de pegar e começar a acumular cada vez mais profissões, né? E aí, Jeff? Então, esse desperdício de dinheiro que você comentou agora é interessante colocar sempre na conta, né? O Branco tinha comentado com a gente, né, agora há pouco, sobre essa necessidade de você realmente pensar bem se está valendo a pena, o quanto de dinheiro tu vai ganhar ou vai desperdiçar com aquilo. Porque cada vez que tu retorna numa discussão dessa para refação, ou basicamente não projeta direito, ou vai, a gente precisa de tal coisa dessa forma assim, vai, coloca no ar e vamos ver o que dá. Isso do colocar no ar e ver o que dá, se não tiver pensado as chances daquilo dar errado, vai dar errado por uma chance vai ter muito mais chance de dar errado, inclusive, se minimizar. Então esse é o fluxo natural do dar errado, fazer sem projetar. E quando a gente traz a cadeira do projetista antes de você começar a colocar a mão na massa, esse retorno à prancheta, esse retorno a ter que refazer, a dar o Ctrl A e Delete no código que faz tudo de novo, diminui drasticamente, né? Uma coisa que eu recebi de feedback logo no começo do lugar onde eu estou trabalhando agora, é que assim, deu 2, 3 meses na interação com os desenvolvedores, eles falavam para o pessoal de diretoria, assim, cara, agora a gente está fazendo muito mais rápido, que a gente não tem que ficar pensando como deveria ser feito. Ele vai lá, projeta, se ele fez o teste, a gente está confiando e ponto, deu, acabou. Aí a gente vai fazer da melhor forma possível aquilo se materializar. Agora, se a gente não entendeu direito, a gente vai lá e pergunta para ele. A gente não tem mais que ficar voltando e discutindo, e se eu fizesse que o botão piscasse? Não, ô PD, você projetou, seja lá se ele fez um papel de pão no Figma, aquele negócio tinha que piscar? Ah, não, cara, não tinha que piscar, porque a gente tem que ter botão, a interface conversacional. Ah, tá, então, beleza, tira o botão. Resolvido, né? Ô, Dai, deixa eu te fazer uma pergunta. Só o product design, o design de produtos, ele não resolve tudo, né? Como é que fica a questão da gestão desse fluxo? Porque o product design, ele vai fazer esse projeto e daí o dev vai executar, mas se isso não for bem orquestrado, precisa de uma gerência. Como é que é essa relação? Exatamente. É por isso que a gente tem o papel do Product Manager, que é o gerente do projeto, e também do Product Owner. O Product Manager, ele vai estar olhando numa camada mais acima, então ele pode gerenciar até mais de um projeto. Então ele não está tanto no dia a dia do time, mas o Product Owner vai estar ali definindo e balizando com o time quais são as atividades da sprint e também acompanhando toda essa esteira, né? Que acaba sendo uma esteira ali entre design e desenvolvimento para ter esse repasse. E daí quando o dev está fazendo o que eu projetei, eu já estou projetando outra coisa, né? Então tem que ter essa camada de gestão que não vai ser eu que vou fazer, que eu vou estar nas minhas atividades, e também não vai ser o desenvolvedor que vai fazer, que ele também vai estar nas atividades dele, né? Boa. Então tem que ter essa camada ali que nos auxilia muito no dia a dia. Antigamente, como é que funcionava sem ter essa estrutura de design de produto, PO, PM? Era... Vocês me ajudem aí. Vinha um e-mail lá de um cliente que gritava mais. Sim. Né? Ou até a gênese era a ideia do dono que sonhou com aquilo ali e no outro dia seguinte tem que fazer. Tava muito top, né? E daí entra o top-down, né? E daí, tipo, alguém que mandava mais falava assim pros desenvolvedores, faz isso aqui. O desenvolvedor fazia da forma melhor que ele tinha, com as ferramentas que ele tinha. Recurso. Enfim, pra ontem, né? Tudo a gente sabe que é pra ontem. Esse famoso waterfall, top-down, enfim, né? Cascata. Mas e hoje, né? Depois que estamos experienciando isso, trabalhando com isso, tirando essa estrutura, vocês imaginam que poderia funcionar de novo nesse modelo antigo, depois de experienciar um fluxo onde a gente evoluiu, vamos dizer? Tem muitas empresas ainda trabalhando nessa... Que ainda não chegaram nisso. Nessa questão de top-down. Mas depois de implantar, vocês acham que daria para regredir ou não? Cara, quem experimenta assim esse fluxo de agilidade dificilmente vai aceitar algo menos do que isso,
né? Aí que tá a Eu questão. sofro de um dia a dia, né? Eu sofro por causa disso. É complicado de tu conseguir aceitar e assim, tudo no top-down, tudo se atravessa. E daí tudo é prioridade, e daí parece que nada Tudo é sai prioridade, nada é prioridade. porque é tudo. Eles querem tudo e não tem particionar, né? Não tem dividir O que é mais sprint, importante para o não. negócio, né? Não tem essa avaliação, esse critério de o que realmente vai nos trazer o resultado que a gente quer em menos tempo. Qual que é o nosso MVP? Não existe MVP. Então isso é complicado. E quem já entendeu, já conseguiu entrar nesse fluxo de trabalho, dificilmente vai aceitar voltar no top-down, até porque é até uma questão de saúde mental, assim. Vai desgastando o profissional. Indiferente do nome que vai ser, o design de produtos ele vai continuar porque é algo que não tem como tirar. É projetista, né? O que eu falo do plano. Você sempre faz um plano para que dê menos errado possível. Vai dar errado? Vai dar errado. Pode Mas ser vai dar bom. menos errado possível porque você pelo menos preveu algumas coisas que poderiam talvez acontecer. Boa, boa. O papel a função de product design, uma palavra para ti, Jefferson, que seria? Depois pode explicar ela, mas uma palavra só. A projetista. Projetista. É. Tipo, engloba todo o trabalho, projetista. Hoje, essa semana, inclusive, eu escutei o meu senhor lá, ele é engenheiro. Ele fez a definição lá como ele entende no dia a dia de trabalho. Você é o arquiteto e o tech lead lá é o engenheiro. Tá, é isso aí. Essa analogia serve muito bem para você. Então, no dia a dia, para quem entende do papel de cada um desses, o product designer é o arquiteto, inclusive vai pensar sobre comodidade e acessibilidade e tudo mais, e o engenheiro vai pensar como é que eu boto aquilo de pé. Para te dar aí. Eu gosto da palavra conexão, que eu acho que o PD ele consegue conectar muitas coisas, até dentro dele ele tem várias cadeiras, né? Então eu entendo que é muito relacionado a UX também, que é uma das cadeiras de PD, é essa conexão entre usuários e produto, usuários e tech, ou aquilo que é projetado e aquilo que é materializado. Então eu vejo como uma ponte, uma conexão. Legal. Nós temos aqui 3 pontos de vista, isso é muito legal. Para mim, seja, enfim, né, UX ou PD, para mim, a palavra que define essas posições é estratégia. Para mim, né? Para mim é 95% estratégia, porque tu tá toda hora negociando. Toda hora tu tem que ser político, tu tem que saber quais as batalhas tu vai perder para poder ganhar uma guerra, aonde que tu pode botar mais força ou não, e muito mais do que fazer tela, muito mais do que fazer wireframe, qualquer outra coisa, ou até mesmo dessa, né, interlocução entre as partes, é tu saber onde tu pode e onde tu não pode. Para mim, isso é estratégia pura. Né, pelo menos na minha visão, no tempo que eu tenho experiência, porque tu pode, simplesmente um design de produtos, ele pode colocar todo um projeto errado numa manobra errada, é que nem um jogo de xadrez, né? Ele pode botar tudo a perder. Mas eu acho que os nossos 3 pontos, eles alinham, né, e sintetizam muito bem a profissão em si. Acho que nós estamos quase no final. Considerações finais aqui. Jefferson, tem algumas palavras para nos trazer? Olha, tu comentou agora há pouco sobre o papel a Dai comentou sobre o PMPO, tu comentou sobre o Waterfall, assim. Eu acho que a minha consideração seja mais projetista e planejador do que executor. Assim, em vez de pensar em como é que aquilo vai se materializar, pense como é que aquilo realmente vai ser percebido. Se precisa, se o momento é aquele e se as discussões foram realmente já discutidas para que o seu trabalho comece a ser executado. Responda o porquê. Responda o porquê. Por que tu quer isso? Porque eu quero, então não vou fazer. É isso. Seria bom, né? Se a gente pudesse. Seria legal se pudesse fazer isso. Não vou fazer. Não quero. E aí, Dai? Eu quero puxar aqui a sardinha para o TDC, né? Estamos aqui no meio do TDC, quase no coração do TDC, aqui na Expo. Então, vem para o TDC ou acompanha a gente online e também as nossas trilhas, né? Eu vou coordenar a trilha de Product Design, o Jeff vai coordenar a trilha de Customer Experience e o Biff também tá aí no nosso backup de Product Designer, só esperando alguma coisa acontecer para ele entrar no palco. Exatamente. Então, vem com a gente que tá top aqui. Show de bola, pessoal.
Ficamos, então agradeço, né, a participação de todos, ficamos por aqui e nos vemos na próxima. Um abraço do Universo Ágil. Tchau, tchau. Tem tempo pra pergunta? Eu tenho tempo pra pergunta? Tem tempo pra pergunta? Eu tenho tempo pra pergunta? Tem Tempo para Pergunta, o podcast oficial do TDC.